Ora, ora, parece que você conseguiu descer até aqui embaixo, não é mesmo? Bom, você deve estar muito cansado depois dessa longa aventura. Sente-se naquele quarto que eu irei te contar como funciona o sistema desse mundo, e principalmente sobre o bestiário e tudo relacionado ao abismo de Made in Abyss. Esse universo, ele é muito vasto em várias coisas. Fauna, flora, a história que se desenvolve muito bem. Tudo relacionado ao abismo é muito bem feito e bem desenvolvido. Mas uma coisa que me cativa mais é as criaturas dele. Para dar uma leve contextualizada no relacionado à história, no universo de Made in Abyss existe uma cratera que foi encontrada há 1900 anos atrás, onde hoje há uma vasta população nessa cratera, aonde reside uma população de uma cidade chamada Ort, a cidade do abismo. Uma cidade muito conhecida pelo mundo inteiro, pois tem várias pessoas que querem entrar no abismo, mas não sabem os perigos que se encontram lá. Lá existe a maioria dos empregos que uma sociedade precisa, mas um emprego que a maioria das pessoas se interessam é os exploradores do abismo. Exploradores esses que têm liberdade para descer um abismo sem terem consequências. Mas não é um trabalho fácil. E existem 6 níveis de exploradores de abismo que vão aumentando. E eu irei falar deles agora. Os sinos são aqueles que estão aprendendo a base teórica de sobrevivência do abismo e tudo relacionado a ele. Eles são treinados por os apitos roxos, pretos ou os apitos brancos. Mas, em suma, são geralmente treinados pelos apitos roxos, que são referentes ao ensinamento de novos exploradores do abismo. Eles não têm liberdade nenhuma para descer nenhuma camada do abismo, mas o próximo nível de exploradores já tem liberdade. Os apitos vermelhos são aqueles que já têm um aprendizado teórico e eles conseguem fazer a parte prática. Eles têm liberdade para explorar o abismo até a primeira camada, que se estende a 200 a 1.300 metros de distância. No abismo, você tem que se preocupar somente com 3 coisas: alimentos que você pode ficar sem, as criaturas que você pode encontrar dependendo da sua camada, e o mais perigoso, a maldição do abismo. Cada vez mais que você se adentra ao abismo, seria como se fosse uma armadilha. Entrar é fácil, sair que é o complicado. Por isso que o trabalho de exploradores do abismo não é um trabalho simples, pois são 7 níveis de maldição do abismo que pode ser encontrado. Na primeira camada, a maldição é mais fraca, pois você pode sentir sintomas leves como pequenas tonturas, enjoos, mas se você não estiver acostumado, a pessoa irá vomitar. Os apitos azuis são os iniciantes que podem se aventurar até a segunda camada, que se estende de 1.350 metros a 2.600 metros. A leve diferença deles para os outros é só a diferença de distância, pois na segunda camada a maldição é dormência nos membros, junto com náusea e enjoos fortes. Os apitos roxos, ou os apitos lunar, são os principais para a educação de novos exploradores. Eles ensinam todo o entendimento sobre o abismo e relacionado à sobrevivência. Eles conseguem descer até a quarta camada, que se estende a 12.000 metros. Para ter uma leve comparação, as fossas da Mariana vão até 11.000 metros. Eles pulam a terceira camada diretamente para a quarta. O efeito da terceira camada é a náusea e dormência no corpo inteiro, ilusão visual e sonora. Mas você deve estar pensando, as maldições do abismo não são tão perigosas assim, já chegamos praticamente na metade. Agora que começa o problema da maldição. Na quarta camada, são alucinações fortes com sangramentos por todos os orifícios, logo causando a morte. Os apitos pretos. Esses são os dos mais preparados para enfrentar o abismo. Eles têm liberdade para ir até a quinta camada, que se estende a 13.000 metros. Mas considerando que aumentou o grau dos apitos, por que eles só aumentaram 1.000 metros? Bom, é porque lá é bloqueado por um mar, chamado Mar dos Corpos,
que só pessoas que têm apitos brancos conseguem descer até lá. O efeito da quinta camada são perda de todos os sentidos e automutilação. Se você fazer uma leve força na boca, você conseguirá quebrar os seus dentes facilmente, pois você perdeu todos os seus sentidos e até a sensação de força que você pode colocar na sua mandíbula. Os apitos brancos são a elite dos exploradores. Existem apenas 5 apitos brancos. 4 foram mostrados no anime/mangá e o outro foi somente mencionado. Eles são os únicos que não têm limite para exploração, e qualquer coisa que eles falarem é considerado verdade. E cada um desses apitos tem liberdade para levar uma relíquia de grau 1, que são extremamente fortes e ajudarão eles a avançarem no abismo. Os que a gente conhece são Ousei, a soberana imóvel, Lysa, a soberana da aniquilação, Bondred, o soberano do amanhecer, e Shiranjo, o soberano do mistério. E a única que não foi mencionada é Hakuna, a soberana da orientação. Somente eles podem descer a sexta e a sétima camada, por causa dos apitos deles que liberam o caminho do mar dos mortos. O efeito da sexta camada é perda da humanidade ou a morte. E o efeito da sétima camada é morte instantânea. Não é confirmado, pois ninguém nunca testou, mas os boatos que os apitos brancos dizem comprovam que sim, é morte instantânea. Eu tive que dar essa explicação para dar uma proporção à história e ao que vamos encontrar nas próximas camadas. Existem no total 7 níveis de periculosidade. O 7º nível foi inventado pelos exploradores para colocarem uma criatura com uma periculosidade inimaginável, mas não existem confirmadas essas criaturas de nível 7 de periculosidade. Na primeira camada, que se estende a 0 metros a 1350, existe um total de 3 criaturas que vivem nela. Gankimasu, ou peixe-demônio. 0 estrelas de periculosidade. É um peixe inofensivo que consegue viver na primeira até a 4ª camada. Não existem muitas coisas relacionadas a ele em feitos de força ou de periculosidade. A única coisa que foi muito mencionada nele foi que a carne dele é muito boa e saborosa se você conseguir fazê-la muito bem feita. Pois se você danificar os órgãos desse peixe, a carne apodrecerá e não será comestível mais. Tsushibashi, ou bico de martelo. Grau 1 de periculosidade. É uma ave que a sua principal arma é o próprio crânio, que é fundido com o bico, formando meio que como uma cabeça de martelo. Por isso o nome. Eles são muito territorialistas com a própria raça, que quando encontram um macho, eles brigam e com o impacto de cada cabeçada conseguem sair faíscas. Eles sempre andam em um grupo, mas não oferecem grandes perigos para exploradores mais experientes. Eles são muito úteis, pois a carne deles são bem saborosas e os bicos deles servem como pederneira. Gokog, ou presa de seda. Periculosidade nível 2. Um inseto enorme que é extremamente territorialista. Ele consegue criar uma área que se demarca no total de 10 metros de diâmetro. Eles, dentro dessas áreas, eles ficam muito mais rápidos, muito mais perigosos. Eles conseguem se mover livremente dentro dessa área que eles conseguem e, além disso, possuem cuspe venenoso e a picada que paralisa os alvos. O único jeito de vocês enfrentarem ele dentro do território é correndo para fora da área, que aí sim eles ficam mais lentos e ficam menos ágeis. Não é confirmado se a carne dessas criaturas é comestível ou não, mas possivelmente eles usam o veneno dessa criatura para caçadas. Existem criaturas que vivem em outras camadas que podem subir para a primeira. Eu não irei falá-los na camada que elas foram encontradas, e sim na camada que elas são pertencentes. Pois existe uma Mandíbula Escarlate, que é uma criatura da 3ª camada, subiu para a primeira, no primeiro episódio do anime e no mangá. Então eu irei falar quando chegar na própria camada para dar um aspecto melhor à criatura. Segunda camada, que se estende a 1350 metros a 2600. Nakikabane, ou Cadáver Chorão, nível 3 de periculosidade.
Essas aves são muito assustadoras e perigosas, pois elas conseguem utilizar o corpo do cadáver que elas abateram para copiar a voz da criatura e pedir ajuda, chamando as outras pessoas que querem ajudar para dentro de uma cilada, aonde o resto do grupo ficará de tocaia e abaterá os alvos assim que tiverem oportunidade. Eles têm força suficiente para pegar um adulto e conseguir levá-los até os filhotes deles para alimentá-los. Eles possuem um olho no centro da testa para quando eles estiverem devorando um cadáver, eles poderem olhar para o céu e não levarem um ataque surpresa. Eles não possuem bico. O que eles possuem é várias línguas bem desenvolvidas que arrancam a carne e digerem ela por inteiro. E, incrivelmente, já testaram que podem domesticar um filhote dessa criatura para viver em sociedade. Só que não é muito comprovado, pois pode haver uma infestação dessa criatura da segunda para a primeira camada. Ficar um filhote dessa criatura para viver em sociedade. Emboio, classificação desconhecida. Aqui nesse mundo existem criaturas que não têm um nível de periculosidade fixa, mas eu darei um nível de periculosidade com base nos conhecimentos e no comportamento dessas criaturas. Os emboios são mamíferos mais referentes aos primatas. Eles são totalmente territorialistas e andam em grupo com bastantes integrantes. Possuem braços longos e com a mão partida ao meio, no total de 4 dedos cada. Não temos nenhum feito de força mostrado no anime nem no mangá, mas sabemos que eles são muito rápidos e arremessam coisas de tamanho de uma pedra, como se fosse uma pessoa normal. Então eu considero eles como uma força de um adulto. Eles perseguem os intrusos até eles saírem do território. Não é muito perigoso para os exploradores mais experientes, mas para os exploradores mais iniciantes é mais. Então eu considero eles como grau 2 de periculosidade. Otobazo ou Outrobas, nível 3 de periculosidade. É uma espécie de mamífero, são igualzinhos aos hipopótamos. São uma das poucas espécies que não são originárias do abismo. Elas vieram de outra região, ficaram aqui e se adaptaram a esse ambiente. Só que não conseguiram se adaptar tão bem assim, pois eles tiveram que ficar nas bordas da segunda camada. Mesmo eles estando nas beiradas da segunda camada, eles não são tão fracos assim, pois eles possuem peles duras e muito resistentes e uma camada imensa de gordura, que é uma ótima defesa. E se só a defesa não fosse suficiente, eles têm uma força de um hipopótamo que nem na vida real, muito forte, sendo possível comer um adulto inteiro com uma bocanhada só. A carne dele é muito complexa de ser feita, por causa de ter muita gordura, mas se a pessoa saber como fazer, ela pode alimentar até um total de 200 pessoas somente com uma criatura dessa. Rorana. Grau 0 de periculosidade. Inofensivo. Essa espécie de inseto não foi muito apresentada no anime e no mangá nem foi mencionada. Elas são que nem vagalumes que vivem na água. A única utilidade que foi mostrada é para saber se a água é potável ou não. Se elas brilham, significa que a água é potável. Se não, significa que ela não é. Não se sabe se elas podem ficar somente na água que elas foram encontradas ou se podem pegar e levá-las. Se puderem, seria um bom uso para utilizá-las mais para frente nas outras camadas. Se não, elas são muito recorrentes só na segunda camada, que foi mencionado. Elas andam sempre em grupo, que emite uma luz roxa muito bela. Uricore. Essa espécie de ave, é uma variante da Nakikabane. Tem umas diferenças entre as duas. Ela possui dentes que se abrem debaixo do bico e possui braços com dedos que nem os de macaco. Elas foram mostradas apenas uma vez, no acidente do dirigível que aconteceu no OVA de Made in Abyss, Maruluk Daily Life. Não sabemos se elas conseguem imitar a voz das pessoas, mas considerando que são parecidas, eu acho que elas conseguem. Foi mostrado elas em bandos pequenos, num total de 4 a 5 membros. Então, considerando isso tudo, eu considero elas 3 de periculosidade. Terceira camada, que se estende de 2.600 metros a 7.000 metros. A Makagami é uma espécie de lava que cresce em um nível exponencial. Ela fica presa em uma área, pois perde toda a sua mobilidade.
Ela não tem meios de atacar outras criaturas. O único jeito que ela consegue caçar é utilizando o cheiro de baracocha, que atrai as criaturas para a parte superior do seu corpo, que abre caindo diretamente no seu estômago. É relativamente fácil fugir dentro dela, pois se você tiver com o afiado, você consegue cortá-la de dentro para fora, já que não é muito resistente. Se você não tiver, você vai ter que fazer uma força extra para você conseguir sair lá dentro. Considerando isso e tudo, eu coloco ela no nível 2, pois se você não estiver preparado para encontrar essa criatura, você passará muito trabalho ou levando à morte. Benicutinawa, ou mandíbula escarlate, grau 4 de periculosidade. Essa espécie de réptil é muito agressiva quando ela vê outra criatura, até sendo da mesma espécie. Eles são enormes, tendo em média de 10 a 15 metros de altura, e ainda tendo a capacidade de voar, abrindo suas laterais que nem uma cobra naja, conseguindo voar utilizando as correntes de ar do abismo. Com isso tudo, essas criaturas facilmente matariam um pequeno grupo de exploradores se fossem pegos de surpresa, pois com sua imensa força e a capacidade de voo, ela conseguiria levar. Elas são raramente vistas na primeira camada, migrando, então os apitos vermelhos podem ter o azar de encontrar com elas. Além disso tudo, a carne delas cheira mal, tem um gosto horrível e pelo menos é comestível, mas se vocês tiverem outra opção para comer, será melhor. Madoka Jack. Esse réptil é uma incrível espécie de caçador aéreo, vivendo na Grande Falha. Eles conseguiram se adaptar bem, pois eles são bem velozes. Os seus olhos estão juntos como se fosse uma haste ao lado da sua cabeça, e suas mandíbulas se juntam, parecendo com uma enorme pinça. Eles vivem em grupo com o da própria espécie, mas eles não são muito amigáveis, e além de serem muito agressivos a qualquer criaturas. Acho possivelmente eles encaixariam em grau 3, pois sua velocidade é muito alta e além disso viverem em uma área muito difícil para fugirem. Neritanta. Grau 0 de periculosidade. Essas criaturas mamíferas andam em grandes grupos. O seu corpo é mais achatado para facilitar a entrada de áreas pequenas e possivelmente planarem. Eles não são muito perigosos e, com isso, eles desenvolveram um senso de sobrevivência em conjunto. Eles entram em uma área muito pequena e se inflam, que nem um balão, deixando a entrada meio que inquebrável. Os alimentos dessas criaturas são a baracocha. Por isso que o Magakami é um predador natural, pois eles conseguem expelir esse cheiro para atraí-los. A carne deles são muito suculentas, a pele deles são boas para fazer coberturas e são muito confortáveis. Pessoal, esse vídeo não ficou tão demorado como que eu achei que ficaria, mas a gente chegou na metade das camadas. E daqui para frente aparecem muito mais criaturas e ainda mais complexas. Se eu fosse falar de todas, o vídeo ficaria com umas 2 horas de prazo, porque é muitas criaturas se fosse para especificar todas. Mas as criaturas compensam a explicação demorada. E esse vídeo eu vou tentar postar amanhã, no dia 15 de abril, pois vai ser o dia do meu aniversário. E eu vou fazer isso mais como um lembrete para eu continuar fazendo vídeo desse canal. Mesmo se esse vídeo não tiver sido muito bom ou muito ruim, eu vou fazê-lo só para deixá-lo, tipo, eu completei e consegui fazer 2 vídeos seguidos. Mas eu espero que vocês gostem e tomara que esse vídeo dê certo para eu continuar fazendo sem ser só as das bestiários, pois eu acharia muito interessante fazer a das relíquias, pois existem relíquias muito interessantes. Tem uma que consegue até parar o tempo. Então, tem muitas relíquias diferentes. Então, até a próxima visita de vocês até o abismo. E que as suas jornadas transbordem de maldições e de bênçãos.